Obrigado, Senhor, por mais uma comunhão da igreja no Gama, Senhor. Nessa manhã, voltamos nosso coração a Ti, coração aberto, Senhor, para receber a Tua luz, para que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa nos conduzir ao arrependimento, por meio da Tua bondade, Senhor. A verdade é que nessa terra não há um justo sequer, Senhor. E carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade para nos iluminar e nos conduzir ao arrependimento, para podermos cumprir, Senhor, aquilo que o Senhor tem determinado para a Tua igreja e para cada um de nós, Senhor. Essa manhã, Senhor, lava-nos com Teu sangue, Senhor. Lava a nossa consciência, lava o nosso coração, Senhor. Confessamos a nossa limitação, Senhor, a nossa incapacidade e declaramos que carecemos, Senhor, da Tua ajuda, da Tua suficiência, Senhor, para nos conduzir, Senhor. Por isso, nessa manhã, tem misericórdia da Tua igreja, Senhor, e fala aos nossos corações. É o que nós te pedimos, Senhor, no Teu santo nome. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Bom, hoje é a terceira mensagem de 4 mensagens do encargo geral da Conferência Internacional, né, que recentemente nós tivemos na Estância. O título geral e será pregado este Evangelho do Reino. Tivemos as 2 primeiras mensagens, a primeira com o irmão Natal e a segunda com o irmão Jorge, semana passada. E hoje a mensagem 3, cujo título está baseado em Mateus capítulo 4, versículo 17, é arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Amém? Muito bem. Se nós pudéssemos... Deixa eu só marcar o tempo aqui, irmãos, para a gente não poder, para não ultrapassar. Amém? E aí eu adianto para os irmãos que o nosso planejamento, para o nosso cronograma de reuniões, sempre inclui a mutualidade. E a mutualidade significa dizer que a igreja precisa compartilhar, amém? Eu sei que os irmãos desfrutaram durante a semana da leitura do livro proposto, da mensagem que também foi ministrada ontem, e também creio que o Senhor vai falar essa manhã, mas não é suficiente para poder alimentar os demais irmãos, amém? Precisamos da mutualidade, precisamos da contribuição de cada um dos irmãos. Então, você que recebeu falar do Senhor essa semana, já considera e mantém um coração aberto para ao final você poder compartilhar, amém? Muito bom. Se nós pudéssemos, talvez resumir o encargo geral da Conferência Internacional em alguns poucos pontos, esses pontos seriam: tempo do fim, arrependimento e guerra. Os tempos finais, o tempo do fim, o arrependimento e guerra. Ó Senhor Jesus, em relação ao tempo do fim, Mateus, que é o livro que nós estamos desfrutando, diz assim, Mateus capítulo 24, versículo 12. É a porção que fala sobre o princípio das dores, da volta do Senhor. Mas no final, lembre-se que existem muitos presságios, né, que antecedem a volta do Senhor. Mas o final dessa porção, ela é muito significativa, porque parece que essa porção final é aquilo que é a parte derradeira, são os últimos acontecimentos antes que o Senhor volte. E o versículo 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus capítulo 24, versículo 12.
Então, além de terremotos, guerras, epidemias, tudo que nós já sabemos como princípio das dores, esses dois pontos, eles são talvez mais decisivos e contundentes em relação à volta do Senhor. Multiplicação da iniquidade. Se você for sincero e for um pouco saudosista, você vai reconhecer que a velocidade da inversão dos valores hoje ela é muito alta. Sempre houve uma militância contra os valores atuais, sempre teve. Sempre existiu uma geração revolucionária que queria fazer algo novo, mas nunca foi tão rápido como hoje. A multiplicação da iniquidade. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que você, como cristão, sem que você perceba, pouco a pouco está sendo silenciado. É difícil, é uma pressão bem velada, mas a cada dia que passa, você é inibido, você é coagido de uma maneira muito bem articulada a não manifestar mais o Deus que está dentro de você. Por quê? Porque a iniquidade tem se multiplicado. E às vezes você se posicionar pela palavra e por aquilo que o Senhor deixou para nós, pode ser até mesmo ofensivo para outras pessoas. E nós temos essa consciência. E, por vezes, o que acontece? Nós nos silenciamos, para não poder gerar nenhum tipo de animosidade onde nós vivemos. O que é isso? A iniquidade tem avançado e tem batido na porta da sua casa, na porta do seu trabalho, e tem, pouco a pouco, nos silenciado. E o segundo item que é dito para nós aqui no versículo 12 é: o amor vai se esfriar. Eu pergunto, faz sentido eu falar sobre o esfriamento do amor no mundo? Não tem sentido, irmãos. Que amor que há no mundo? O que há no mundo são os jogos de interesses. O antigo toma lá da cá. Conveniências, contratos amorosos, amizades interesseiras. Não há amor no mundo. Quando Mateus aqui ele fala sobre o esfriamento do amor, ele está falando o amor que se esfria nos crentes. E quando ele fala, o que você entende por quase todos? Nesse salão aqui, talvez nós tenhamos 50 irmãos, para ficar fácil. Vamos colocar um número redondo, 100 irmãos. O que é quase todos de 100 irmãos? 97 e 98. Vamos colocar 95. Então, é como se o amor de 95 irmãos, de uma totalidade de 100, se esfriasse. E se você olhar para a cristandade como um todo, e nós também, você vai perceber que não só o amor pelo Senhor, mas o amor pelas pessoas, talvez por conta da multiplicação da iniquidade, tem sido arrefecido há tempos. Sabe o que isso indica? Isso indica que nós estamos vivendo os tempos finais. Isso significa que o Senhor está prestes a voltar. Nós vivemos os tempos do fim. E aí, onde é que nós entramos no segundo e talvez o mais importante aspecto dessa rápida comunhão de hoje: o arrependimento. O arrependimento. O que nós vimos nessa conferência, irmãos, que foi uma
uma revelação a mais acerca do arrependimento. Nós considerávamos o arrependimento uma mudança de mente, está correto, originado na palavra metanoia, uma mudança de atitude, uma conversão de direção. Quando você muda 180 graus, você está indo numa direção e quando você se arrepende, você vai numa direção totalmente oposta. Mas o que nós vimos nessa conferência é que Deus quer mais do que um mero arrependimento de direção. O Senhor quer um arrependimento que nos leve para um plano celestial. E isso é diferente. Talvez nós possamos dizer que o arrependimento primário, ou original, ou o primeiro, seja dos nossos pecados. E esse deve acontecer constantemente. Mas depois que nós nos convertemos e recebemos o Senhor, irmãos, tantas coisas acontecem. E eu tenho certeza que se você olhar para a sua experiência, se você olhar para quando você se converteu, talvez você não tenha nascido num berço cristão, talvez você tenha recebido o Senhor quando já era mais velho. Se você se recordar, tantas coisas pecaminosas o Senhor tirou da sua vida. Graças a Deus. E o seu amor no início era um amor quente, sensível. Você tinha medo de ofender um irmão. Você era extremamente cuidadoso com as suas palavras. E quando você cometia um pecado, conscientemente você se sentia mal. E se voltava ao Senhor e pedia perdão. Por quê? Porque o seu coração, o amor que estava no seu coração era o primeiro amor, você estava fervoroso. E aí, o Senhor foi te libertando de uma vida pecaminosa. Eu tenho certeza que essa é a experiência de muitos irmãos. Mas aí, irmãos, parece que a gente entrou no piloto automático. E você precisa sair do piloto automático. Porque o Senhor está voltando. Você precisa despertar. Veja, é como se você sabe quando você pega um avião e aí você, depois quando você está próximo de aterrissar, talvez 30 minutos antes de chegar no aeroporto, aí vem o piloto e diz assim: senhores passageiros, boa noite, chegamos em tal lugar, temperatura ambiente, agradável e tal. Por favor, recline a sua poltrona para a posição vertical, feche a sua bandeja, afivele o seu cinto, e aí existe um tanto de restrições. Você já não tem mais a liberdade que você tinha quando estava no piloto automático, porque agora você vai chegar ao seu destino. Irmãos, e com a volta do Senhor é da mesma maneira. Lá em Pentecostes, o avião decolou. Mas quando o avião decolou, e na hora que ele chega a uma determinada altura, o que o piloto faz? Coloca no piloto automático e deixa o GPS guiar para o destino. Onde você tem liberdade. Você pode ir ao banheiro, pode sentar em outra poltrona talvez, pode chamar comissário de bordo e pedir alguma coisa, pode lanchar, tantas coisas. Mas agora, irmãos, o destino está chegando. É hora de você afivelar o cinto. É hora de você colocar a sua poltrona para a posição vertical. Porque nós estamos chegando ao nosso destino e o Senhor está voltando. Entende a necessidade de nós despertarmos da nossa vida tranquila, da nossa vida cômoda? Porque o Senhor está voltando. E aí a necessidade de arrependimento. Você sair do piloto automático é você ter uma vida de arrependimento.
Oh, Senhor Jesus. E aí, irmãos, pensando sobre essa porção de arrependimento, eu queria compartilhar com os irmãos uma porção de Lucas 15 que nós desfrutamos recentemente com os jovens, que fala sobre esse arrependimento. Abra sua Bíblia em Lucas 15, a partir do versículo 11. É a parábola do filho pródigo. Nessa porção, existem os dois tipos de arrependimento. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. 2 filhos, 2 arrependimentos. O mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me da parte dos bens que me cabe, e lhe repartiu os haveres. O pai foi lá e dividiu tudo que eles tinham. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens e viveu dissolutamente. Dissolutamente também pode ser traduzido de uma forma devassa. Isso significa que ele realmente foi para aquilo que era mais pesado no mundo. Amém. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Claro. Então ele foi e se agregou, se ajuntou a um cidadão daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Preste atenção, ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Versículo 17, irmãos. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Irmãos, preste atenção. Quando nós estamos carentes de um arrependimento em relação à nossa vida de pecado, nós estamos totalmente iludidos com a maneira como nós vivemos. O filho pródigo aqui, o filho mais novo, que representa essa vida pecaminosa, ele desejava comer comida de porco. Tamanha era a ilusão que ele vivia. Você já imaginou isso? Qual é o seu desejo? Talvez você pense que as coisas que você tem desejado são coisas boas. Mas talvez você esteja bem iludido e o que no final das contas você esteja desejando é comer comida de porco. Mas o versículo 17 fala que ele caiu em si. Irmãos, cair em si é se arrepender. É este o momento de virada que mudou a história completa do filho pródigo. Ele caiu em si, ele voltou à razão, ele voltou a raciocinar. E o que eu posso acrescentar para vocês, irmãos, é que esse arrependimento não depende do seu muito pensar ou da sua capacidade. A palavra diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E para poder ser um pouco mais completo em relação a essas parábolas de Lucas 15, o que representa aqui a obra do Espírito é a porção anterior, a parábola anterior da dracma perdida. Irmãos, o Espírito Santo está batendo no seu coração constantemente, indo atrás de você para te convencer do pecado, do juízo e do mundo e te conduzir ao arrependimento a ponto de você cair em si. Essa é a obra do Espírito, conduzir você ao arrependimento. Eu não sei como é que você está vivendo a sua vida. Talvez você não esteja numa vida pecaminosa.
Talvez você só ligou o botão do piloto automático. Mas se você ainda vive desejando as comidas, a comida de porco, há esperança para você. Porque esse avião ainda está no ar. E você pode se arrepender. Mas para isso, irmãos, você precisa ir ao Senhor. Você já orou e pediu, Senhor, me conduz ao arrependimento? Me conduz ao arrependimento? Me liberta desse desejo de comida de porcos. Ainda há tempo para você. E aí, a história continua. É uma história maravilhosa. Porque o pai, representando o nosso Pai Celeste, ele corre até o filho pródigo, abraça, coloca sandália, coloca novas vestes, coloca uma aliança no dedo do filho mais novo. E ali há reconciliação. E o filho, nós desfrutamos, não cabe aqui, mas vale a pena reforçar. Ele acreditava que ele merecia ser tratado como servo. Mas na verdade o pai disse para ele, você não é servo, você é filho. Eu não vou tratar você como servo, eu vou tratar você como filho. Esse é o nosso Pai. Nós estamos numa janela de oportunidade em que quando há arrependimento, quando nós caímos em si, o Pai nos recebe de volta. E aí vem o segundo arrependimento. Ora, o filho mais velho, versículo 25, estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao pai, há tantos anos que te sirvo, esse filho ele não saiu da casa. Sem jamais transgredir uma ordem sua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, pecador, dissoluto, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, com prostitutas, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Irmãos, o que faltava para o filho mais velho? Faltava ele cair em si. Ele também vivia numa ilusão. Mesmo dentro da casa do pai, ele não desfrutava das riquezas do pai. E ele estava trabalhando diuturnamente no campo. Aqui é um paralelo com Lucas 12, com as preocupações da vida. Sabe, quando... Lucas 12. Oh, Senhor Jesus. Lucas 12, 22. A ansiosa solicitude pela vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os lírios. Versículo 30. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Irmãos, essa porção diz que nós também devemos nos arrepender das nossas preocupações dessa vida. Talvez você não viva uma vida de pecado, mas talvez na sua carreira cristã você apertou o botão automático, do piloto automático, e tem vivido as preocupações dessa vida. A sua preocupação é tão somente o seu casamento, a sua casa, os seus filhos, o seu emprego, é isso. A sua felicidade, a sua plenitude nessa terra.
para esses, assim como esse irmão mais velho, também é necessário arrependimento. Não um arrependimento de direção de 180 graus, um arrependimento da vida pecaminosa, mas um arrependimento de plano. Nós precisamos viver nessa terra, mas com os olhos voltados para o céu. Irmãos, como fazer isso? A resposta é o seu coração. Porque se eu fosse dizer que você precisaria ser tempo integral, todos nós perderíamos os nossos empregos. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer o seu coração. A nova aliança, ela é diferente. Os requisitos da nova aliança, é diferente da antiga, do Antigo Testamento. O requisito principal é que Deus ele tem uma preocupação muito maior com o que está no seu coração. Eu me lembro do período que, a título de exemplo, eu me lembro do período que eu saía muito cedo de casa para poder ir estudar no plano. E diversas vezes peguei carona com o Dani na volta, no Uno preto. Sem ar-condicionado e muitas chuvas e outras coisas mais. E era um período, irmãos, que o meu tempo era dedicado a estudo. Mas eu me lembro, irmãos, que o meu coração estava no lugar certo. Porque todos os dias de manhã, quando eu ia começar a minha jornada de estudo, quando eu ia ter minha comunhão com o Senhor, eu me lembro que o meu coração eu quero que essa fase passe logo para eu poder viver melhor a vida da igreja. Você entende que não é uma questão de onde está o seu tempo? Onde você tem gasto o seu tempo? Não é. Se trata de onde está o seu coração. Porque quando o seu coração está no lugar certo, irmãos, qualquer janela de oportunidade que aparecer para você, você vai aproveitar. Mesmo numa vida intensa de estudo, de trabalho, de correria com filhos, com tantas coisas que esse plano terrenal nos acomete, irmãos, se você tiver um coração adequado, quando um raio de sol aparecer para você, uma pessoa necessitada chegar perto de você, você vai aproveitar e vai cumprir a obra do Senhor. Então nós carecemos de arrependimento, tanto na esfera do pecado, dos nossos atos pecaminosos, numa mudança de direção, mas também numa mudança de plano, com as preocupações dessa vida. E eu digo mais, muito provavelmente, irmãos, o nosso maior problema não seja os pecados grosseiros, um arrependimento de pecado, mas seja o piloto automático, seja as preocupações com essa vida. E a promessa que Deus tem para nós, aqui em Lucas capítulo 12, é que se você colocar o reino em primeiro lugar, Deus vai colocar suas coisas também em primeiro lugar. Ele vai cuidar de você. E veja a experiência de Lucas 15. Precisamos desfrutar da paternidade de Deus, irmãos. Nosso Deus, Ele é Pai, Ele é amoroso. E independente do que você faça, ou você queira fazer para compensar a Deus, Deus vai cuidar de você porque você é filho. Isso é maravilhoso. E aí, irmãos, depois de vermos que estamos nos tempos finais, que nós precisamos sair do nosso piloto automático e ter uma vida de arrependimento, irmãos, a consequência lógica de um arrependimento genuíno, para nós aqui, que somos igreja, é nós cumprirmos 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Oh Senhor Jesus, nós vamos nos alistar nas fileiras de guerra.
Essa é a consequência de um arrependimento genuíno. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O contexto aqui é de guerra, soldado e arregimento. Arregimento é aquele que o recrutou. Deus recrutou você para o exército dele. E quando nós saímos do piloto automático, nós nos engajamos nessa guerra. E nós nos preocupamos com o reino, com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, como a gente vê em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo fala que, versículo 16, ele fala que a pregação do Evangelho, ó Senhor Jesus, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 diz: se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Não, irmãos, você que é soldado, você que se alistou no exército, que foi arregimentado pelo Senhor, você não tem vontade. O que Paulo fala aqui, sabe o que Paulo está falando no versículo 16? Eu prego o Evangelho, mas não é porque eu quero não, é porque eu sou obrigado. Nós precisamos entender, irmãos, a nossa posição. Às vezes a gente está na igreja achando que nós somos o general. E a gente não aceita um comando. E nós somos espertos. Como nós somos flexíveis. Nós conseguimos, com toda finesse, nos desviar dos comandos, sem agredir ninguém. Nós nos esquivamos e nós continuamos a viver a nossa vida no piloto automático, sempre nos desviando. Por quê? Porque ainda nós não nos conscientizamos que nós não temos vontade, que nós fomos arregimentados pelo nosso amado Senhor. Pregação do Evangelho. Se engajar nessa guerra, está relacionado com a pregação do Evangelho. E isso não é uma sugestão. Quer ver? Mateus capítulo 28, para nós finalizarmos. Mateus capítulo 28 é a porção final desse livro, é as palavras finais do nosso amado Senhor. Ele está prestes aí e ele diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu sou a autoridade. Eu sou o general. Eu sou o rei dos reis. Eu sou o Deus criador. Toda a autoridade do mundo, nessa terra e nos céus, foi dada a mim. É como se ele estivesse reivindicando a autoridade, falando: eu posso mandar, porque a autoridade foi dada a mim. Você crê que toda a autoridade foi dada ao Senhor? Ou isso é algo apenas uma ideia abstrata na sua cabeça? Irmãos, a autoridade de Deus, ela precisa ser uma realidade em nossas mentes, mas também no nosso coração. Nós cantamos a última música: Tu és soberano sobre os céus e sobre a terra. Deus, Ele é soberano. Mas Ele é soberano no seu coração? Será que o Senhor, se Ele der uma ordem para você, você vai cumprir? Como um soldado que não se envolve com as coisas dessa terra e é fiel e é obediente à vontade daquele que te recrutou? Mateus capítulo 28 fala: toda autoridade me foi dada. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide é imperativo. Ele está falando, olha o contexto, ele está falando: a autoridade foi dada a mim, eu estou mandando você ir e fazer discípulos. Ele não está perguntando se você quiser, se você tiver com tempo, se você tiver um trabalho que você só trabalha meio expediente, ou se você não está trabalhando, você pode ir. Ele não está falando isso, ele está falando para todos nós: ide,
e fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco, aleluia, e eis que estou convosco. Esse general é maravilhoso, ele não só dá ordem, mas ele está conosco. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele não é aquele general que fica no cume da montanha mandando o fronte, a fileira da frente, a artilharia, a infantaria ir para a guerra, para a morte. O nosso general está conosco à frente da guerra, até a consumação do século. Então, irmãos, o encargo, se pudéssemos resumir, a conferência internacional seria isso, irmãos. Nós estamos no tempo do fim. É hora de nós despertarmos do nosso piloto automático, porque estamos prestes a aterrissar no reino dos céus. Você precisa voltar, sair da sua posição de poltrona de conforto e afivelar o seu cinto. A gente não temos mais tempo, mas a continuação de Lucas 12, com as preocupações da vida, é aquele servo que é fiel e prudente, é aquele que ele cinge a cintura e acende a vela, é aquele que ele está preparado para a volta do Senhor, é aquele que está alimentando os conservos no devido tempo, é aquele que está praticando 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, pregando o evangelho por obrigação, porque ele reconhece que existe um general, uma autoridade no nosso Deus, e é aquele que está cumprindo Mateus capítulo 28, indo e fazendo discípulos, ensinando todas as coisas, e desfrutando da presença daquele que está conosco até a consumação do século. Se engajando nessa terra. Tenha consciência que o Senhor está voltando. Ele está próximo, você precisa mudar a sua postura. Ou de pecado, ou de uma vida preocupada com essa terra. Arrependimento. E se alistar novamente nessas fileiras de guerra. E se o Senhor voltar, e nós estivermos fazendo assim, nós seremos recompensados. É assim que Mateus capítulo 12, essa porção, ela conclui. Que aquele que foi fiel no pouco, o Senhor vai entregar todos os bens que eles têm para você poder administrar. Essa é a promessa que nós temos. Tempos do fim, arrependimento e guerra. Jesus é o Senhor.